RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Olá, fique bem informado com rmsnews.com.br, de olho no poder. Jornalismo para você conectado na internet. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pelo carinho da sua audiência. Comigo, Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Hoje, segunda-feira, 18 de maio de 2020. De olho no poder, destaco que o vereador Marinho Marte reassumiu sua cadeira na Câmara Municipal de Sorocaba na última sexta-feira, cumprindo determinação do Tribunal de Justiça. Marinho Marte foi eleito em 2016 para seu 9º mandato consecutivo. O parlamentar, que foi recepcionado pelo presidente do Legislativo, vereador Fernando Dini, esteve acompanhado da liderança local do Partido Progressista, de lideranças como o Otávio Cristófalo China, da namorada Gláucia Albarozzi e André Gaiduscas. O parlamentar estava afastado do Legislativo por decisão da Justiça e retorna ao cargo que vinha sendo ocupado pela suplente da coligação, a vereadora Cíntia de Almeida, do MDB. O Superior Tribunal de Justiça demonstra nesta questão não só o direito líquido e certo do parlamentar de exercer o mandato para o qual foi eleito, bem como o direito líquido e certo do cidadão de ter no Parlamento Municipal o representante a qual escolheu nas urnas para representá-lo naquela Casa de Leis, a Câmara Municipal, no caso, Câmara Municipal de Sorocaba. Não entro no mérito do processo que responde o vereador. Entretanto, é garantia constitucional, no artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Diante disso, causou-me estranheza as decisões desfavoráveis ao vereador na primeira e segunda instância. E agora parece que o direito líquido e certo foi restabelecido neste caso, sendo que o cidadão, de maneira soberana, decidirá nas eleições e nas urnas previstas para o mês de outubro
se o vereador, caso dispute as eleições, deverá ou não os representar na Câmara de Vereadores de Sorocaba. Esta é a minha opinião, este é o meu ponto de vista. O Direto no Poder está apenas começando. Mais 25 novos casos do novo coronavírus foram confirmados neste domingo em Sorocaba. Com isso, a cidade chegou ao total de 423 casos. Deste total, 37 estão internados desse total, 37 estão internados, sendo 14 em UTI, e o total de recuperados ou em estado de recuperação atingiu 357. Os óbitos com a confirmação da doença continuam em 29. A cidade passou de 177 para 150 pessoas com suspeitas da contaminação pelo novo coronavírus e que aguardam resultados. Entre todos os suspeitos, 60 estão internados em hospitais da cidade, sendo 15 em UTI. Os óbitos em investigação continuam em 4. O número de descartados por resultados negativos da doença aumentou para 1.125. Já a Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria da Saúde, recebeu do Instituto Adolfo Lutz, na sexta-feira, a confirmação de mais um caso do novo coronavírus, ao Covid-19. Investiga mais 2 óbitos. A cidade soma 62 casos confirmados. Desse total, 3 foram a óbitos. Entre os 62 casos confirmados, 35 recuperados, 19 estão em isolamento domiciliar, 5 seguem internados e 3 foram a óbitos. A cidade apresenta ainda 13 casos suspeitos que aguardam resultados. Desses, 6 estão internados, sendo 2 em UTI, além de 2 óbitos que estão sob investigação. Este é o cenário que estamos vivendo na atualidade, na região de Sorocaba, nesse momento de epidemia, que automaticamente há uma grande preocupação, que as autoridades estão trabalhando de forma incessante para que nós possamos entrar num período de descendência dessa curva, que sobe de uma forma rápida, mas que as autoridades esperam e trabalham para isso. Mas não depende apenas das autoridades, depende de todos nós. A participação de todos, você contribuindo, participando das orientações das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde, para que possamos vencer o mais rápido possível esse mal que aflige toda a humanidade. rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar bem informado. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. rmsnews.com.br, o seu portal de notícias, de olho no poder. Um conteúdo completo de análise dos principais fatos de Sorocaba e de toda a região, analisados pelos nossos formadores de opinião independentes. Você encontra todo esse conteúdo, basta acessar, repito mais uma vez, o nosso endereço eletrônico do nosso portal, rmsnews.com.br. E a Prefeitura de Sorocaba esclarece que solicitou na última quinta-feira a mesa diretora da Câmara a retirada do projeto de lei de autoria do Executivo que institui o programa Cartão Merenda Social
previsto para ser votado em sessões extraordinárias que ocorreria na última sexta-feira. A retirada da proposta se deu por finalidade de viabilizar a implementação do programa em âmbito municipal, tendo em vista uma decisão do Superior Tribunal Federal que entendeu pela extensão dos efeitos da emenda constitucional aos estados e municípios. Com isso, houve entendimento de que não havia mais a necessidade de autorização legislativa e para que o processo de viabilidade de sua implementação se torne mais ágil, o processo se dará por meio de decreto municipal, à semelhança de outros municípios do país e do governo do estado de São Paulo. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com a vereadora Yara Bernardi, ela que é professora, ela que foi relatora do Fundeb, no Congresso Nacional, Fundo da Educação, que vai nos fazer compreender esse atual cenário. Vereadora, satisfação imensa tê-la conosco aqui no De Olho no Poder. Muito obrigada. Estamos aqui, a postos, trabalhando muito em casa, trabalhando pelo celular, pela internet, me comunicando, fazendo lives, inclusive, aí com outras pessoas fora do Brasil. E estivemos na Câmara essa semana, como você disse, para votar esse projeto que a gente esperava já há muito tempo. Meu entendimento, como vereadora, não precisava de projeto nenhum. Faz 2 meses, que agora hoje é dia 16. Isso, nós estamos hoje segunda-feira, portanto, nós estamos hoje no dia 18, né, Yara? Hoje, 18, segunda-feira, 18. Sabe que às vezes, quando eu estou em casa e não tenho aquela vida regular que eu tinha, eu perco a noção do tempo. Sabe que eu Mas todos nós, viu? Todos nós estamos nos perdendo, né? E aí, Yara? E daí? Então, esse projeto não precisaria ter sido enviado para a Câmara 2 meses já. Nós estamos há 2 meses que as crianças estão fora da sala de aula. Foi 16 de março, 16 de abril, 16 de maio. Outras cidades já implementaram, Oliveira, aqui do lado, aqui, ó. O Iperó fornece a marmitinha já há quase 1 mês para as crianças. Muitas cidades acharam os mecanismos de fazer chegar a alimentação para a criança. Eu posso depois pensar como é que eu vou repor aula, repor conteúdo, como é que nós vamos trabalhar nos dias letivos, mas como é que eu reponho a fome? Muitas famílias hoje que não tinham essa necessidade, ou a criança, também a família se baseava numa alimentação balanceada que a escola dava, e é uma alimentação boa, hoje ela não tem. Muitas famílias não têm nem para si, como um todo, muito menos aquela alimentação balanceada que era da criança. Seja do nenezinho que estava na creche, a criança na pré-escola, o menino e a menina que estavam no ensino fundamental. E isso, eu conversei com o secretário de Educação, Vanderlei Aca, o professor Vanderlei Aca, olha, umas 4, 5 vezes, uma vez por semana. E agora? Qual é o modelo? Como é que vai fazer? Estamos debatendo. Vai ser cesta básica, vai ser alimentação diferenciada para cada fase de idade da criança, e assim por diante. Mas levou 2 meses. Eu não sei como é que eu reponho o fundo. E como vai funcionar na prática, Yara, esse cartão merenda social? Aí que eu queria saber. O projeto que estava na Câmara não ia passar, Oliveira, é isso que eu vou te dizer, porque a prefeita resumiu essa ajuda, eu acho estranho, não utilizando os recursos da merenda que chegam normalmente. Uma parte da merenda é bancada com recursos do município e a outra parte de recursos que vêm do Ministério da Educação. Esses recursos do Ministério da Educação estão chegando normalmente. E aí, aqui sempre se falava, estamos esperando o decreto, uma orientação do MEC, a FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o banco do MEC, esperando orientação, mas isso levou 2 meses. Eu acho isso muito grave. Nós sabemos aí de a fome assolando as famílias. Se as famílias, se a gente afirma tanto que as pessoas precisam ficar em casa e precisam, Oliveira, se a gente vê os dados da prefeitura daquilo que consegue se saber e detectar de fato do coronavírus, quase 30 casos por dia novos.
E a gente continua afirmando, use máscara, fique em casa. Como é que a gente vai obrigar as famílias a ficarem em casa se a política social não chega? Essa era uma política da merenda para criança, alimentação para criança, era uma política extremamente necessária que deveria ter sido uma das primeiras. Agora, a prefeita retira esse projeto. A prefeita retira esse projeto. Ela dá um prazo para viabilizar, para colocar, ou seja, para colocar comida na boca das nossas crianças. Quando é que vai chegar? A pergunta é essa, Yara, nesse momento. Retirar o projeto é uma coisa, a outra é fazer chegar comida na boca das nossas crianças. Ela retirou o projeto, que nós votaríamos nessa sexta-feira de manhã, e ela publicou o decreto também na própria sexta-feira. Nós, agora, porque eu acho que levam perto de 15 dias, eu acho que só no final de maio que as crianças vão receber esse cartão e como é que vai ser operacionalizado isso. Também nos espantou os vereadores, porque na quinta-feira o secretário a Câmara está chamando, sabe? Não sei se você sabe, quem nos acompanha aqui nesta live. Nós estamos chamando, nós não estamos parados os vereadores. Chamamos o secretário de Assistência Social para explicar essa questão. Vai o secretário de Saúde também irá, o secretário de Educação também irá. São reuniões fechadas no plenário da Câmara, mas não televisionadas, para que até não haja interferência do tipo qual é o vereador que quer falar mais e aparecer mais se estiver na TV Câmara, porque os assuntos são sérios, nós temos que fechar coisas, combinar o Poder Legislativo com o Poder Executivo. Nos espantou o secretário de Assistência Social, o senhor Paulo Sorans, nos colocar que o recurso para a merenda das crianças virá da assistência social. E a assistência social já tem muito pouco dinheiro, pouco recurso. Distribui cestas básicas na medida que haja umas doações. Nós ficamos sabendo também que a prefeitura não compra cestas básicas, ela está doando aquilo que recebe. As crianças que vão receber o auxílio da merenda são aquelas só das famílias cadastradas no CadÚnico. Essa é a nossa preocupação. Agora, a prefeitura, ou seja, para manter a merenda escolar, ela tem, você já até colocou aí, tem uma parte que vem do MEC e outra parte do município. Se houve a suspensão desse contrato, se é que houve para a empresa que não está fazendo o repasse para a empresa, já que ela não está realizando o serviço, tecnicamente não existe a possibilidade desse dinheiro, desse recurso ser voltado para o cartão merenda social. Por que a burocracia é tão grande? Encontra-se tanta dificuldade para fazer as coisas no poder público, Yara? Era esse o debate que nós estávamos fazendo, Oliveira, e todos que nos acompanham aqui. Era exatamente esse o debate. Por que tanta burocracia se outras cidades resolveram esse problema muito mais rapidamente? 15, 20 dias depois das aulas entrarmos no recesso escolar, já estavam fornecendo a merenda. Aqui na cidade de Peró, por exemplo, um exemplo aqui tão pertinho, uma cidade pequena. Tá, tudo bem, Sorocaba é muito maior, são quase 60 mil alunos, perfeito. Então, tinha que achar a solução para Sorocaba. E Peró está fornecendo a marmitinha, o aluno vai lá, uma pessoa da família vai lá sozinha e pega a marmitinha. Então, a cidade fica sabendo, olha, naquele bairro tal, na escola tal, é tantas merendas tantas marmitinhas que nós temos que fornecer que as crianças vieram buscar, a família foi buscar. Aqui não se achava nenhuma formulação, era a cesta básica, depois iam fornecer merenda na escola, as merendeiras estão recebendo só uma parcela do salário para não serem demitidas, uma situação muito ruim. E chegamos a 2 meses com essa solução. Agora, quanto tempo a prefeitura vai levar a fornecer o cartão? Olha, ainda eu acho que tem tempo pela frente ainda. Espero que já tenha operacionalizado alguma coisa. O que eu digo para você que era um entrave que nós estávamos discutindo na Câmara foi isso. O dinheiro não é o recurso da merenda, como você perguntou. Não sei por que isso. Não tivemos tempo de debater isso com o secretário de Educação. Talvez a prefeita queira, esse é um entendimento, resguardar esses recursos da merenda para quando as crianças voltarem à aula. Nós temos uma arrecadação caindo a cada dia na cidade.
o orçamento que nós tínhamos previsto não vai se cumprir. Portanto, mas se não recorrer agora, se não recorrer, não dá de comer para nossas crianças, talvez quando ela fica guardando dinheiro no cofre, se for esse entendimento, lá na frente nós não vamos ter nossas crianças vivas. Né? Esse é um cenário triste, mas é verdade. Nossas crianças estarão doentes. Né? Nós temos que alimentar agora. O depois nós pensamos depois, Yara. Perfeito, eu concordo plenamente com você. Por isso que eu digo, nós estamos sabendo que o recurso vinha da área de assistência social, que eu acho estranho, R$ 1.600.000 para 2 meses, só para as crianças do Cade Único, que são 9.843 crianças, que são das famílias que já estão no cadastro único. Uma preocupação com as pessoas fechadas em casa, na quarentena, muitas famílias que não eram do Cade Único hoje precisam da cesta. Hoje precisariam da alimentação, precisam da política pública. Se eu quero que a criança e a família fiquem em casa, a política pública tem que chegar. Agora, nesse país é um drama. Você não tem uma orientação que seja nacional. Não tem nenhum país do mundo que esteja uma situação como a nossa, Oliveira. Não tem. No combate à pandemia. Não tem. Ontem nós fazemos um levantamento sobre a América Latina. Acho que um país, e a Nicarágua, em que o presidente disse que era para todo mundo continuar nas suas atividades normais e não fornece os números hoje. Em todos, a questão da quarentena foi primordial. E no Brasil, você tem o presidente defendendo remédios, que é o ministro da Saúde, a cloroquina, que o ministro da Saúde não concordava, nem o primeiro que saiu, o Mandetta, que foi meu colega deputado na Câmara, e nem esse agora. A gente nem teve tempo de aprender direito o nome do ministro, ele já caiu. Nelson Teich, acho que é assim que se pronuncia. Também por divergências. Então, você tem um presidente que estimula as pessoas a saírem na rua, a política social não chega. Então, não tem jeito. Todos os países. O Brasil tinha que ter utilizado a experiência dos outros países no combate ao coronavírus. A gente tem que aprender. Chegou depois aqui. O pico da doença está chegando agora. Quase 30 casos em Sorocaba por dia a mais. Por isso que eu tenho usado as redes sociais implorando para as pessoas usem máscara, fiquem em casa. Mas o fique em casa depende se a política social chega. Até agora não conseguiram viabilizar aquele bendito R$600 para todos os brasileiros que requisitaram e têm essa necessidade. Então, quando voltamos para a história da merenda, as crianças que antes tinham uma vida mais ou menos regular e a merenda balanceada para elas era um sustento, hoje ela não tem. Vereadora Yara Bernardi. Não tem. Correto. Vereadora Yara Bernardi, então agora é uma questão de expectativa, aguardar a solução da prefeitura, mas é lógico que eu acho que a gente não pode ficar de braços cruzados e eu vejo isso da sua parte, né? É cobrar dia a dia para que isso chegue o mais rápido possível até as nossas crianças, as nossas famílias. E que haja, a gente até reza de noite para que haja uma normatização no Brasil, mas como presidente Bolsonaro isso não é possível, porque ele discorda dos seus ministros, ele discorda dos governadores, ele fala coisas que a saúde até agora não concorda, porque ele não é um especialista na área da saúde, como eu também não sou, por isso eu sigo as regras. Aqui em Sorocaba, o Sorocaba segue as regras do governo estadual. E há desentendimentos políticos com o presidente. Assim por diante, no Brasil afora. Claro. Isso é muito, muito prejudicial. Muito. Do combate ao coronavírus. Então, vamos aguardar as soluções. Automaticamente, a gente vai voltar a conversar novamente, porque eu sei que você é uma daquelas que está sempre, uma das poucas que está na linha de frente na questão da educação, porque é uma questão, inclusive, de compromisso seu, né? Sendo uma das relatoras sendo a relatora do Fundeb na Câmara. Olha, Oliveira, você fala sempre assim, fui relatora do Fundeb com o maior orgulho e hoje toda a preocupação do mundo porque o Congresso não vota a renovação do Fundeb, que é uma emenda à Constituição. O que é o Fundeb? O Fundeb é o Fundo da Educação, né? Que financia toda a educação básica, que é desde a creche até o ensino médio no Brasil. Onde tiver um jovem, uma criança, o recurso tem que chegar. É uma conta. Fundeb é um fundo contábil para financiar a educação no Brasil. Se ele não for renovado para 2021, não sei o que acontece com a educação brasileira. O Congresso não votou. Eu vou usar uma expressão. No rádio a gente não consegue mostrar, mas essa
mulher que você está vendo aí, guerreira, ela foi a relatora do Fundeb no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que nos deu estrutura até o presente momento para que pudéssemos ter uma educação de qualidade no nosso país. Yara, muito obrigado, que tenhamos todos uma boa semana. Eu espero. Orienta as pessoas, estou sem máscara agora falando com você, Oliveira, porque eu estou sozinha. Da mesma forma, viu, Yara? A minha está aqui do lado. Na rua, pelo amor de Deus, use máscara. Mais linda que você achar, use máscara. Mais simples que você possa fazer em casa, use máscara. Mas fique em casa se puder. Os números estão aumentando em Sorocaba e isso é muito perigoso para nós. Muito obrigado. Aliás, eu agradeço o espaço aqui, Oliveira. Sempre à disposição, compartilhe esta ideia, rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar bem informado. Conversamos com a vereadora Yara Bernardi, vereadora do Partido dos Trabalhadores, que está aí cobrando da prefeitura uma posição em relação ao cartão merenda escolar, a merenda social. Mais de 2 meses vivendo essa crise de forma intensa e as nossas crianças não recebendo apoio da Prefeitura de Sorocaba em relação à alimentação. Para muitas crianças, a refeição na escola é o único prato do dia. Eu não aguento, não dá. Vou até terminar esse bloco aqui, porque senão a gente, mesmo com o lado jornalístico e com o a gente chora junto aqui. A gente chora no ar, né? Vem lágrima, não dá para aguentar isso. RMS News, uma forma diferente de você ficar muito bem informado. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Está programada para esta segunda-feira o início da chegada em Sorocaba das 13.504 cestas básicas do programa Alimento Solidário do governo estadual. A remessa foi dividida em 3 lotes, que serão descarregados na cidade hoje, amanhã, terça-feira, e na quarta-feira. Hoje, a Secretaria da Cidadania da Prefeitura de Sorocaba fará uma reunião com a Secretaria de Segurança Urbana para definir a logística de entrega dos alimentos. De acordo com o secretário, essas cestas básicas, secretário Paulo Henrique Sorans, essas cestas básicas destinadas pelo governo estadual são exclusivas para as pessoas cadastradas no CAD Único, atendendo famílias com renda per capita de R$ 89. Formador de opinião do RMS News, de olho no poder, Alberto Cassoni, qual a análise que se faz sobre esta e outras iniciativas dos governos federal, estadual e municipal, inclusive da própria iniciativa privada, em meio à pandemia do coronavírus, que, conforme levantamento da última sexta-feira, já matou no país mais de 14 mil pessoas, tendo mais de 218 mil casos confirmados da doença, e um país que, no quartel-general da crise, o Ministério da Saúde, a cada momento, tem um comandante. Como é que fica todo esse cenário? Qual análise você pode fazer sobre esta situação que estamos vivendo na atualidade? Satisfação imensa tê-lo conosco, Alberto Cassoni, mais uma vez na nossa bancada. Olá, Oliveira, a satisfação é minha. Olá, amigos do RMS News. Bem, Oliveira, pelo meu entendimento de governança de um país, a atribuição de agir com inteligência estratégica seria do governo federal.
Para isso que houve uma eleição para a presidência do país. Entretanto, o entendimento da Constituição nesse quesito do STF foi passada para os governos estaduais e prefeituras, que, na minha opinião, compõem um plano tático. Por que plano tático? Porque é inegável que as coisas acontecem aqui no município. Os hospitais estão aqui no município, os hospitais de campanha estão aqui, as cestas básicas estão chegando para o município. Para o governo federal sobrou algumas atribuições, que são as atribuições econômico-financeiras, onde a própria OCDE elogiou as iniciativas rápidas do governo brasileiro, o apoio à logística. É inegável que nos mais longínquos rincões do Brasil a ajuda tem chegado por ferramentas do governo federal, e você sabe que se conhece bastante bem o Brasil. E na ação social também tem tido esse apoio, e na própria estruturação de logística e tudo mais. Bom, em princípio, o ex-ministro, a meu ver, ele queria era fazer uma reorganização do SUS, mas esse trabalho vai ter que ser completado por uma outra pessoa. Agora, nas questões de solidariedade, aos mais de 40 milhões de, vamos dizer assim, de atingidos em primeira linha aí, essa ação das cestas básicas é fundamental. E note bem, quando a ajuda chega, não importa de onde ela vem, se é do federal, se é municipal, estadual, o importante é chegar. Nesse momento, todos os agentes, de todos os níveis, todos tinham que se dar as mãos e agir contra o vírus, obviamente, e visando minimizar o sofrimento da população. Então, a chegada dessas 13 mil cestas básicas que vai chegar aqui para o nosso município, coloca em ação mais um grupo de valorosos servidores públicos que estão diuturnamente ligados diretamente com a população. Essas pessoas, esses servidores, a gente tem que enaltecer bastante, porque eles estão dia a dia em contato com o público. E a lição dessa pandemia é assim: a pandemia é para todos, e a ajuda que quando ajuda na linha final, aonde está havendo o enfrentamento real, ela vem de onde ela vier, ela é bem-vinda. E se houver união de todos os atores, nós vamos vencer isso aí bem. Ô, Alberto, é importante essas iniciativas, é lógico. Agora, entretanto, o governo tem que se mostrar mais eficiente. É lógico que a gente sabe a dimensão dos programas que foram desenvolvidos a toque de caixa, porque o coronavírus não informou que ia chegar e acabou surgindo, vem, né, e medidas tiveram que ser tomadas. Entretanto, na questão da ajuda emergencial de R$600, o governo federal já anunciou que nessa semana começa a pagar a segunda parcela, só que há muitos que ainda não receberam a primeira parcela. Então, precisa cobrar-se mais eficiência do governo nessa questão também, né? Na verdade, nós até chegamos a comentar isso numa outra matéria, sobre os números que o Brasil dispunha sobre das pessoas que estão em condição de precariedade. Agora, nós estamos vendo uma outra realidade. E é verdade que está atrasando, mas temos que dar graças a Deus que está vindo, porque em outras circunstâncias, se essa pandemia fosse há 3 anos ou há 2 anos, a situação seria bem, bem pior, e isso seria lamentável. Hoje, o Brasil, a pandemia chegou num momento, como nós vimos uma outra live, onde até a própria inadimplência estava caindo. Então, se essa pandemia leva uns 2 anos para chegar, pode ser que o Brasil estivesse muito mais bem estruturado. Mas, infelizmente, como você mesmo disse, ela não avisa. Eu diria que, segundo o Instituto Adolfo Lutz, em janeiro nós tivemos o primeiro caso de morte pelo coronavírus aqui no Brasil. E eu tenho certeza que os aeroportos, logo depois do Carnaval, já estavam infestados de máscara das pessoas que vinham do exterior. Porém, nós tivemos Carnaval aqui no Brasil. Alberto Cassoni,
gestor de marketing, inteligência empresarial, analisando o atual cenário que estamos vivendo em função da pandemia da Covid-19 e das ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo federal, estadual e governo municipal e também da iniciativa privada. Lembrando que está programada para esta segunda-feira o início da chegada em Sorocaba das 13.504 cestas básicas do programa Alimento Solidário do governo estadual. rmsnews.com.br, uma forma diferente de você ficar muito bem informado. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. A solicitação da prefeita Jaqueline Coutinho para a redução do salário dela, como dos secretários municipais, bem como a possível redução do salário dos vereadores, será encaminhada à Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Sorocaba para a verificação de sua legalidade. Também será consultado o Ministério Público Eleitoral acerca de eventuais implicações da aprovação da redução em ano eleitoral. Assim que os pareceres estiverem concluídos, poderá ser elaborado o respectivo projeto de lei da redução e posteriormente colocado em votação. A decisão foi tomada após a reunião realizada no plenário da Casa de Leis, na Câmara, entre a mesa diretora e os demais vereadores. Formador de opinião do RMS News de Olho no Poder, Alberto Cassoni. O termo certo para este procedimento é protelar ou enrolar, ou até mesmo ganhar tempo. E esta é a interpretação que eu tenho, considerando que a Assembleia Legislativa de São Paulo tomou iniciativa semelhante, reduzindo em 30% o salário dos deputados e comissionados, resultando numa economia superior a 320 milhões de reais nas despesas da Assembleia, que foram destinadas para o governo do Estado usar no combate ao coronavírus. Lá na Assembleia Legislativa, os deputados não foram pedir parecer ao Ministério Público se podia ou não reduzir o salário. E o fizeram. Será que quando os vereadores votam aumento de seus salários, eles buscam parecer do Ministério Público ou usam aquele termo jurídico, Alberto Cassoni, meu caro amigo? O plenário é soberano para decidir. Com a palavra, Alberto Cassoni. Bem, Oliveira, você tem toda a razão, mas nesse momento, agora, eu vou parabenizar a prefeita Jaqueline Coutinho pela iniciativa. Uma vez, como nós dissemos aí no bloco anterior, né, o resultado dessa pandemia, ela é a união de todos. E cada qual tem que se empenhar dentro das suas atribuições e suas capacidades. Bem, mas como dia 20 agora vence um imposto que eu tenho que pagar e o governo federal me deu a possibilidade de pagar depois, mas vamos ver se a gente consegue pagar, eu pensaria da seguinte forma: nós estamos na 9ª semana de isolamento, né? Eu acho que a sua palavra protelar significa que essa medida poderia ser tomada bem antes, né? Muito bem antes, visto que o justo pagamento dos salários deles vem exatamente dos nossos impostos, né? E queira ou não, os mais penalizados, num primeiro momento, financeiramente falando, são os pagadores de impostos, que vai acarretar isso para os cofres públicos também. E eu gostaria também, nesse aspecto de cada um colocar a sua contribuição,
de fazer a distinção, né, de quem são os agentes políticos, os agentes públicos e os servidores públicos, porque quando se trata de mexer no salário dos agentes políticos é difícil, como você mesmo disse. A gente fica aí na expectativa, né, de saber qual vai ser o parecer dessas comissões. Oliveira. É isso mesmo, Alberto. Só para colocar aqui, eles pediram o parecer do Ministério Público e também da Comissão de Justiça da Câmara Municipal. A Comissão de Justiça da Câmara vai colocar ali um parecer dentro daquilo que obedece os princípios jurídicos, sem conflitar demais com a Câmara. Vai nessa linha, né? Agora, não vai pedir para os vereadores que não podem, ou seja, aumentar aí ou seja, não, vocês, a prefeita está falando em 20%, dê 50% do salário de vocês. Agora, e se o Ministério Público disser o seguinte, olha, favorável, mas que seja metade do salário, o que eles vão fazer, Alberto Cassoni? Tem que atender à justiça. Tem que atender à justiça, exatamente. E eu espero isso da justiça, porque os números me fogem agora, mas eu tenho a impressão que 25 milhões de trabalhadores da CLT aí tiveram seus salários abaixados em 25%, né? Houveram negociações, muitos estão de férias. Quer dizer, eu sempre brinco, eu falo assim, olha, pessoal, nós estamos em isolamento, não estamos em férias. E isso cabe a todos, né? É uma consequência para todo mundo. E nós temos que dar a nossa contribuição e cumprir a lei, sobretudo. Olha, é o seguinte, isso daqui já era para ter sido feito rapidamente. Eles, para caçar o prefeito Crespo, enquanto a comissão, a sessão ia se desenrolando, pareceres iam sendo elaborados. Você se lembra, Alberto Cassoni? Sim. Questão de meia hora, pedir a suspensão da sessão e vamos lá, parecer. Os procuradores da Câmara, que são experientes, profissionais capacitados, lá corriam e rapidamente faziam o parecer e pá, tá aqui. Porque para poder reduzir o salário, num momento como esse, há tanta dificuldade que há necessidade do parecer da Comissão de Justiça da Câmara. Ok, vamos pelo caminho legal. Ok, a comissão tem que ser ouvida, de Justiça da Câmara, tá bem? Faz parte do processo. Mas o Ministério Público... brincadeira. É brincadeira. O Ministério Público não é órgão consultivo, ok? Ele é um órgão fiscalizador. Ele não presta assessoria jurídica para a Câmara de Sorocaba. Ora, bola! Durma com barulho desse, hein, Alberto Cassoni? Eu acho que a palavra que você disse é protelar. rmsnews.com.br. Informação a todo momento. Uma forma diferente de você ficar bem informado. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Um dia antes de completar um mês no cargo, em meio à explosão de casos e mortes pela epidemia do coronavírus no país, o ex-ministro da Saúde, Nelson Taixe, afirmou na última sexta-feira, em pronunciamento no Ministério da Saúde, que, abre aspas, escolheu, fecha aspas, deixar a pasta. Ele fez a afirmação durante um rápido pronunciamento no auditório do Ministério da Saúde,
ao lado do secretário executivo-geral Eduardo Pazuello e de técnicos da pasta. O ex-ministro não explicou o motivo que o levou a tomar a decisão. Tudo isto em meio à pandemia do coronavírus, que já matou só no Brasil, até a última sexta-feira, mais de 14 mil pessoas e teve mais de 212.198 casos confirmados da Covid-19. Para analisar este cenário, vamos conversar com o deputado federal, deputado Vitor Lippe, do PSDB. Deputado que perdeu recentemente o seu pai, vítima da Covid-19, bem como sua mãe, que contraiu a doença, mas que já se restabelece, conforme as últimas informações, e bem por outra enfermidade, também perdeu a sua sogra na cidade do Rio de Janeiro. Deputado, mais uma vez, nossos sentimentos, mesmo assim, tem força para continuar debatendo a saúde em nossa cidade e em nosso país. Obrigado por atender o jornalismo do RMS News, de olho no poder. Obrigado, Oliveira Júnior, pela solidariedade. Quero aproveitar para agradecer, Oliveira Júnior, as centenas e centenas de manifestações de apoio que eu recebi nesse momento difícil, mas a nossa missão é continuar lutando, né, para que o Brasil possa superar desse difícil momento da pandemia. Nós estamos muito preocupados porque sabemos que nós ainda não chegamos no pico, né, do número de casos, ou seja, o número de casos está crescendo. É bem possível que nós tenhamos aí momentos muito difíceis daqui a algumas semanas e a expectativa de todos nós é muito grande o nosso trabalho se mantém o tempo todo exatamente pela preocupação de preparar a nossa região, de dar o apoio aí para a fabricação de respiradores aqui no país, porque esse é um item crítico, a questão das máscaras e proteção de equipamentos aí para os nossos profissionais de saúde e também o apoio aí às prefeituras e hospitais da nossa região para que nós possamos aproveitar a estrutura já existente para ampliar o número de leitos de UTI. Então, é um trabalho bastante intenso e eu, mais uma vez, agradeço muito a solidariedade de vocês. Satisfação imensa, deputado, tê-lo conosco aqui. Mas que notícia na última sexta-feira, deputado Vitor Lippe. De repente, quando a gente querer acreditar que as coisas pudessem começar a entrar dentro de um processo de normalidade, que o novo ministro da Saúde pudesse ter já tomado ciência do que aconteceu, como ele sinalizou até num plano que seria apresentado para os secretários de saúde dos estados no dia anterior. Chega na última sexta-feira, o ministro pede demissão e a gente fica perplexo sem saber o que está acontecendo. O senhor foi secretário da saúde. O senhor conhece a importância dentro desse contexto de um secretário da saúde deixar a gestão, principalmente diante de uma pandemia. Eu me lembro que, à sua época, nós enfrentamos a questão da malária, aliás, da dengue, na cidade de Sorocaba, né? E o senhor teve que estar ali na linha de frente. Como vê agora esse momento de tanta instabilidade, principalmente na saúde brasileira? Oliveira Júnior, infelizmente, apesar da pandemia, como nós dissemos aqui, que nós estamos muito preocupados, que nós queremos e esperamos que não aconteça aqui o que aconteceu na França, na Itália, né, nos Estados Unidos, mas nós temos um risco muito grande. Nós temos que nos preparar para o pior. Vamos esperar que a gente tenha o melhor, que a gente tenha o menor número de casos possíveis, mas nós temos obrigação da gente se preparar para o pior para salvar vidas, porque uma coisa é saber que as pessoas vão, ao longo do tempo, se contaminar. A outra coisa é as pessoas se contaminarem muito rapidamente e você não ter UTI, não ter estrutura de saúde para salvar as pessoas que poderiam ser salvas. Então, a responsabilidade de todos nós, profissionais de saúde, é muito grande, nós que estamos, de alguma forma, participando da tomada de decisão. E essa instabilidade do presidente Bolsonaro é muito ruim. Quer dizer, nós tivemos aí a troca de um ministro que vinha bem,
um ministro, vamos dizer, aprovado pela população, que vinha tendo um bom comando, e depois entrou agora o ministro Nelson Tais, ficou muito pouco tempo e, pelo jeito, também não conseguiu atender aí às exigências do presidente, que tem um posicionamento que, sem compromisso com a questão da saúde. É lógico que também todos nós estamos preocupados com o emprego, com a questão da renda das famílias, e uma série de medidas vêm sendo tomadas nesse sentido, assim como em outros países, né? Mas todos os países do mundo tiveram a prudência de recomendar que houvesse um isolamento social, uma preocupação de reduzir o número de casos, né? Nós não teremos uma tragédia aqui, principalmente com mortes que enlutam as nossas famílias. Então, a troca de um ministro agora, num período tão pequeno, né, sem dúvida, é uma péssima notícia. Eu acho que isso cria uma insegurança muito grande, uma instabilidade muito grande na condução de uma política nacional de saúde que tem que ser única. Não podemos ter várias pessoas falando coisas diferentes, porque isso cria uma confusão na cabeça das pessoas. E nós precisamos, nesse momento, ter uma responsabilidade muito grande e seguir a orientação das principais autoridades de saúde do mundo. Eu sei que cada um tem uma opinião, mas por isso que existe a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde, onde estão a grande maioria dos especialistas para dar melhor orientação. Então, eu vejo com bastante preocupação a saída de mais um ministro em pouco tempo, e eu não sei ainda o que vai acontecer. O que eu espero é que rapidamente um outro ministro assuma e que a gente possa ter a retomada da coordenação das ações de saúde aqui no país. Deputado Vitor Lippe, nós temos uma questão aí, vou colocar uma questão pontual, né? Ministério da Saúde, uma pandemia, uma crise. Agora a pergunta é uma outra questão. Não foi o presidente que demitiu, foi o ministro que pediu para sair, né? Um ministro que assume tão recentemente. Parece que o ministro, quando chega, ele já sabia quais eram as diretrizes do presidente, né? Entretanto, quando ele chega, parece que, mesmo conhecendo as diretrizes que o presidente queria adotar, não há uma concordância ali e acaba havendo rompimento. Pergunto para o senhor, esse problema, essa crise, ela é pontual dentro do Ministério da Saúde, na sua avaliação, ou ela é uma crise de governo como um todo? E nós devemos estar atentos para outros desdobramentos que nós desconhecemos. Por exemplo, essa semana, políticos experientes, como o próprio Fernando Henrique, que foi presidente da República, em entrevista à CNN, já falou, inclusive, na semana passada, da possibilidade, ou seja, sinalizando que o presidente até renunciasse diante do cenário antes dessa crise, ou seja, desse pedido de demissão do ministro Nelson Tais. E a gente vem acompanhando o desenvolvimento de todo esse processo. Eu me lembro que no mês de janeiro do ano passado, eu estava no Congresso Nacional e entrevistei o senhor, entrevistei os outros deputados de Sorocaba, da nossa região, e vocês demonstravam uma expectativa, sem saber o que ia acontecer, mas cautelosos, porque já conheciam o presidente Jair Bolsonaro, porque ele foi deputado, e sabiam como era a sua forma de articulação. E vocês estavam temerosos de como esse governo ia andar. Esse governo, ele tem jeito ainda? Ou a gente caminha para o precipício, para uma derrocada, para o fim desse governo, ou a questão é pontual? Oliveira Júnior, o presidente tem um time bom. Tem gente boa no Ministério, nós concordamos com muitas das diretrizes do governo. No entanto, o próprio presidente tem sido um grande criador de problema. Nós estamos lá em Brasília para resolver problema, mas o presidente é tão polêmico que ele quase que todos os dias, dia sim, dia não, ele cria uma confusão.
Ele briga com todo mundo, ele briga com os ambientalistas, briga com os cientistas, briga com as universidades, briga com o pessoal das organizações sociais, ele briga com o Supremo, ele briga com o Congresso Nacional, ele briga com os governadores. Eu já não sei com quem mais ele quer brigar. E isso não é positivo para o Brasil. Isso cria uma instabilidade política, porque governar é você promover articulações, você fazer o possível para conduzir o processo, para você dar foco, para você, vamos dizer, ocupar o seu tempo para resolver problemas. Só que ele vai criando mais problemas. Isso vai deixando o presidente isolado, né? Ele cada vez ele tem mais dificuldades. Por quê? Porque cada vez ele briga com mais gente. Eu acredito que essa postura dele, essa instabilidade emocional dele, esse jeito de ser, ele parece muito mais oposição do que ser um presidente da República, né? Quer dizer, a postura dele parece que ele saiu do Congresso, mas o Congresso não saiu dele. Quer dizer, ele continua com aquela postura polêmica. Quando ele era deputado, para chamar atenção, ele criava muitas confusões. Só que agora, quando ele cria uma confusão como presidente da República, ele prejudica o país, né? Ele cria uma insegurança no mercado de investidores. As empresas, mesmo quem votou no presidente Bolsonaro, está muito preocupado, né? Então, eu vejo com preocupação, acho que não é uma crise só na saúde, é uma crise do governo. O governo está preocupado, ele está procurando fazer novas alianças lá no Congresso, porque ele sabe que ele vai ter dificuldade. E ainda bem que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que a gente tem um acesso mais, vamos dizer assim, frequente, né, tem sempre sido um bombeiro, porque o presidente parece um incendiário, parece que ele anda com gasolina na mão. Isso é muito perigoso. E o Congresso, que poderia reagir, graças a Deus, não está reagindo. Ao contrário, está apagando fogo, ele finge que não ouviu, quer dizer, ele desconsidera muitas vezes o que o presidente falou. Também outra coisa que incomoda muito e que cria uma instabilidade é essa questão vamos dizer, dos filhos do Bolsonaro. Há uma denúncia muito forte de que eles estão ligados a uma rede de fake news que procuram denegrir as pessoas que estão representando as instituições brasileiras, tanto da Câmara quanto do Senado, e a grande maioria das notícias são distorcidas, são maldosas, são destrutivas. E é lógico que as pessoas, sabendo disso, isso cria um ambiente muito ruim para o presidente, porque sabe que, de uma certa forma, ele sabe e apoia isso. Então, eu acho que governar não é isso. Não é destruir os outros, não é falar mal dos outros, não é criar fake news. Governar é muito mais do que isso. Governar é você ter responsabilidade, de ter o diálogo, num processo democrático, de chamar as pessoas para encontrar os melhores caminhos. Nem sempre nós temos tudo, mas você pode fazer o melhor com aquilo que você tem, e ele não tem conseguido ter a habilidade necessária para criar um ambiente favorável para que nós possamos dar atenção àquilo que o Brasil precisa, que são as reformas, são as mudanças, né? Então, realmente, a gente ouve uma reclamação de todos, mas volto a dizer, o Congresso Nacional corre um risco muito grande quando ele toma muitas medidas, inclusive contra o Congresso Nacional, mas o Congresso não quer criar instabilidade no país. Eu estou dizendo porque eu estou frequentemente em contato com as principais lideranças do Congresso e, felizmente, né, o Congresso está em paz. Ele quer proteger o país para a gente não ter mais uma crise que, além da crise da pandemia, que já é gravíssima, a gente ter também uma crise política gravíssima. Então, vamos esperar que o presidente tenha um pouco mais de calma, sabe, de ponderação, que ele segure os filhos dele, aquele grupo de fake news, para parar com isso, porque isso não constrói bons resultados, a gente sabe disso, né? Às vezes, para a oposição, isso pode até funcionar, mas nunca para um governo, para uma presidência. Então, esse meu posicionamento. Acho que é uma crise, sim, de postura do presidente da República, e não tem tido uma postura de presidente, e isso cria para nós uma grande preocupação. Deputado Vitor Lippe, analisando o cenário político nacional,
né? Principalmente após aí a saída na última sexta-feira do ministro da Saúde, o ex-ministro Nelson Tachi, ele que sai em meio à pandemia do coronavírus, sem dar muitas explicações, ou seja, praticamente resume numa única palavra, abre aspas, escolheu, fecha aspas, fechar a pasta. Né? E a população perplexa tentando entender esse cenário, porque em meio a tudo isso, conforme levantamento, na última sexta-feira nós tínhamos 14 mil pessoas, ou seja, houve o registro que a Covid-19 matou 14 mil pessoas e nós tivemos o registro de mais de 212 mil casos confirmados da doença. E toda essa instabilidade, automaticamente, ela faz com que nós ficamos perplexos, esperando quais são os rumos e as diretrizes que serão estabelecidas pelas nossas autoridades. Dentro desse contexto, trazendo para a nossa região, trazendo para a nossa cidade, para a região metropolitana, eu tenho aqui, inclusive, várias informações de ações que teve a participação do deputado federal Vitor Lippe, o deputado que tem acompanhado a questão de Sorocaba, que é líder nacional na produção de respiradores, o deputado que pode também nos fazer uma avaliação sobre a situação da saúde na nossa região metropolitana, como que está a questão da regulação de leitos de UTI, os desafios das cidades menores da nossa região, o isolamento social, qual a importância da quarentena, a distribuição de mais de 30 mil máscaras para 22 hospitais da região. Quero que o deputado faça uma análise geral desse contexto, até muito importante, uma fala do deputado, lembrando que o deputado é médico, porque alguém até me perguntou o seguinte na semana passada sobre a questão do isolamento social e me perguntaram sobre a questão de leitos na cidade de Sorocaba. Então, para que o deputado, com toda a sua experiência, foi secretário da Saúde, foi prefeito de Sorocaba por 2 vezes, deputado federal, conhece a nossa realidade, pode falar para a gente, fazer uma análise geral desse cenário, deputado. Bem, Oliveira Júnior, eu vou começar pelas notícias ruins, pode ser? Para terminar com as boas. Claro. Então, vamos lá. Eu fazendo um cenário, eu quero fazer algumas observações para a população de responsabilidade. A gente sabe que todo mundo gostaria de voltar à vida normal de uma hora para outra, né? Nós gostaríamos que as lojas estivessem abertas, os proprietários gostariam que tudo estivesse aberto, mas isso seria um risco muito grande. E quem toma a decisão é o governador, é o ministro, são os secretários, são os prefeitos. E a responsabilidade das mortes que nós poderemos ter vai ficar em quem tomar essa decisão. É lógico que se nós não queremos muitas mortes, se nós não queremos que as pessoas fiquem do lado de fora dos hospitais, como aconteceu em outros países desenvolvidos, muito mais desenvolvidos que o Brasil, nós só temos uma forma de prevenir isso. Realmente reduzir o número de casos contaminados ao mesmo tempo. Como é que a gente faz isso? Através do isolamento. Lógico que outras medidas são muito importantes. Houve uma obrigatoriedade agora e todo mundo usa máscara, é fundamental. Eu não estou usando máscara agora porque eu estou aqui sozinho na sala, mas eu pego o elevador do meu prédio, eu estou sempre de máscara. As pessoas precisam estar se preservando e evitando dela se contaminar e ela levar a doença para casa e contaminar sua família, seus pais, contaminar os seus parentes, né, os seus amigos, as pessoas que trabalham com você. É uma responsabilidade de todo mundo. Quem acha que essa doença é uma invenção, ou que é só uma gripezinha, desculpe, está deixando de pensar com responsabilidade. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, lógico, tem pessoas que têm que trabalhar, as indústrias estão trabalhando, as pessoas vão trabalhar de máscara, usam álcool em gel várias vezes, né? Nunca levar a mão no rosto, porque o local que a gente se contamina é pela boca e pelo nariz. Então,
ou você vai estar perto de alguém e vai se contaminar, ou você vai contaminar sua mão e levar na boca ou na nariz. Então, tem que usar máscara e nunca levar a mão no rosto, a não ser que você tenha passado álcool em gel naquele momento ou lavado bem a mão. Fora isso, não leve a mão no rosto de forma nenhuma. Lógico, não vamos fazer coisas desnecessárias. Às vezes você precisa fazer uma compra, precisa ir numa farmácia, precisa trabalhar, vai. Mas o mínimo de aglomeração possível, isso é uma responsabilidade de todos. E eu gostaria de falar que a situação Sorocaba não é tão tranquila. Até a semana passada estava mais calmo. Essa semana, a informação que nós temos é que está aumentando bastante o número de leitos. Eu vou dar um número de quinta-feira passada, que é o número último atualizado, mas dos 30 leitos da unidade pré-hospitalar da Zona Leste, 27 estavam ocupados com portadores da doença. E dos 20 leitos de UTI, 13 estavam ocupados na Santa Casa de Misericórdia. Dos 20 leitos da unidade do novo hospital regional, todos estavam ocupados, foram criados mais 10 leitos agora. Quer dizer, então, a doença está crescendo. E a expectativa que nós temos, Oliveira Júnior, é que nesse final do mês, nós vamos ter um pico em São Paulo grande. E o pico no interior vai ser no mês seguinte, quer dizer, provavelmente 3 a 4 semanas depois. É o comportamento da doença. Ele começou mais nas capitais, porque lá há um número maior de pessoas que viajaram para o exterior e a aglomeração das pessoas é maior, em metrô, em ônibus, etc. A doença ela circula mais rápido, mas ela já veio para o interior e ela começa a contaminar. O cálculo que se faz é que cada contaminado contamine mais 3. Eu tenho um número aqui de São José dos Campos, é uma cidade muito parecida com Sorocaba. Em número de habitantes, fica a mesma distância de São Paulo, tem uma mesma economia semelhante à de Sorocaba, uma cidade industrial também. E lá o prefeito mandou fazer uma pesquisa, como se fosse uma pesquisa mesmo, como se fosse uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de opinião pública, com metodologia, e foram feitos 400 testes nos diversos bairros, nas pessoas, e há 20 dias atrás, quer dizer, hoje já está maior, já era 3% da população contaminada. Se falar 3% é pouco, sabe o que é 3%? É 22 mil pessoas. Eu tenho certeza que hoje deve estar próximo de 5%. E aí chega próximo aí de 40 mil pessoas. Então, as pessoas não estão sentindo, porque muita gente tem o vírus e não manifestou a doença, ou se manifestou de uma forma tão pequena, que ele não percebeu que tem a doença, mas ele pode estar transmitindo. Então, todo mundo tem que usar máscara, nós temos que tomar cuidado. Nós não chegamos ainda no pico da crise do número de casos, então toda a prudência é necessária. Nós temos que preparar o pior e esperar o melhor. Tomara que não aconteça. Mas nós temos a obrigação de nós protegermos a nossa população. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos nós. Daqui a pouco, quando começar a diminuir o número de casos, eu tenho convicção que o próprio governador, os prefeitos da nossa região e do estado de São Paulo vão começar a flexibilizar para o comércio ir voltando ao longo do tempo. Mas nós temos que fazer isso com responsabilidade, acompanhando o número de casos, sem fake news, sem dizer que a doença não existe, sabe? Tem muita gente que fala que estão abrindo cova por aí só para mostrar imagem de TV. Não é. Nós estamos trabalhando com estatística. A estatística do Brasil prevê no mínimo 40 mil mortes. Nós já estamos próximo de ter, estamos com 15 mil. Nós vamos chegar daqui a pouco a 30 mil e assim por diante. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade nesse momento. E eu quero, inclusive, cumprimentar você, Oliveira Júnior, porque você tem dado um espaço, assim como a imprensa brasileira, para orientar a população. Nós não precisamos ficar apavorados, mas nós precisamos ter responsabilidade. Quem fala que isso é bobagem ou que nós estamos fazendo as coisas à toa, é porque ele não vai ele não vai depois responder na hora que tiver muitas mortes. Então, nós temos sim que sempre pensar, nos prepararmos para o pior, porque nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de cidadãos, de pessoas, de homens, de mulheres, de chefes de família, nós estamos falando de jovens que têm morrido, só profissionais de saúde, nós já tivemos mais de 100 que morreram no Brasil, parece que 140, são mais de 40 médicos, mais de 100
profissionais de enfermagem. Então, é uma doença perigosa. Como você começou falando aqui, eu fui vítima na minha família. Meu pai morreu, minha mãe teve uma forma gravíssima da doença. Os dois ficaram na UTI ao mesmo tempo. Foi um drama para nós, né? Eu tive outros parentes internados. Então, a gente precisa tomar cuidado e fazer a nossa parte, que é fazer a prevenção direitinho. Eu acredito que seja. E é uma boa notícia. Porque eu falei a ruim primeiro, né? Então, vamos falar ruim. Um dos problemas que nós temos é a falta de leite de UTI. Embora a gente tenha um desejo de ter mais leite, faltavam os respiradores, que são equipamentos que você utiliza para quem tem aquela forma pulmonar grave, onde a pessoa não consegue respirar. Então, você tem que colocar um ventilador, um pulmão artificial, que a gente chama, né? Um equipamento que simula o pulmão, para expandir o pulmão e jogar oxigênio dentro do pulmão para a pessoa poder sobreviver. Então, inclusive, essa pessoa fica sedada, com um tubo na boca, e se não fizer isso, ela morre muito rapidamente, morre em horas. Então, está faltando esses respiradores no mundo inteiro, porque aumentou em 10, 20 vezes a necessidade de respiradores por conta da pandemia. Então, esses equipamentos que eram feitos principalmente na China, você não consegue encontrar em lugar nenhum. Não consegue comprar, não consegue alugar. Então, uma empresa aqui de Sorocaba, Flex, ela, em parceria com outras empresas, nós ajudamos, colaboramos o que foi possível também, em parcerias com a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, também com o apoio do governo federal, ela acabou assumindo o desafio de rapidamente montar uma linha de montagem de respiradores, que são equipamentos de última geração aqui em Sorocaba. Uma indústria dessa, no mínimo, demora 1 ano e meio para você montar uma linha de produção, se fizerem em 1 mês. Né? E esses equipamentos estão sendo entregues. Eu estive lá com o ministro semana passada, visitando já o sistema de produção. Eles estão fabricando 40 equipamentos por dia, né? E agora vão passar para 100 por dia. Isso aumenta em 10 vezes a capacidade de produção do país, porque hoje nós temos pequenas empresas que eles também estão ajudando a ampliar a produção. Então, eu queria aqui dar essa boa notícia, que nós teremos nas próximas semanas, certamente, milhares de novos equipamentos para beneficiar o Brasil. Lógico que Sorocaba, embora a empresa esteja aqui, a gente não tem como ir lá e pegar um para nós aqui, né, para Santa Casa. Isso vem através do Ministério da Saúde, porque toda a produção aqui de Sorocaba ela foi requisitada, né, por determinação do governo federal. Então, nós vamos ter que aguardar um pouco para receber esses equipamentos também aqui em Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, mas é uma boa notícia, sem sombra de dúvida, isso vai salvar, certamente, milhares de pessoas no país. Eu quero aproveitar para agradecer o pessoal da Flex, né, da Flextronics aqui de Sorocaba. O pessoal trabalhou muito, são centenas de pessoas que estão trabalhando com amor, com dedicação, com carinho, mas com muita qualidade, né, e fizeram algo inédito. Então, acho que isso é merecedor dos nossos parabéns. Várias universidades de Sorocaba também fizeram um belíssimo trabalho fazendo máscaras faciais, chamadas Shield, que são aqueles protetores transparentes que ficam na frente do rosto, são muito importantes para os profissionais de saúde, que são os que têm maior risco de se contaminarem. Conseguimos parceria com empresas aqui da região, como a Lorde Embalagens, que cedeu material, e uma empresa aqui de Votorantim, a ênfase, que faz confecção. Foram feitas quase 30 mil máscaras que foram distribuídas para os 20 hospitais da região. E agradecer também os prefeitos, porque nós conseguimos montar em parcerias com as prefeituras, cada um ajudando um pouquinho, porque faltava respirador. Então, a gente foi pegando de uma cidade, de outro, de um hospital, e nós conseguimos montar algumas unidades de terapia intensiva, porque você precisa ter no mínimo 5, não dá para você montar uma UTI com 2 ou com 1. Então, nós fomos juntando, através de acordos políticos, de conversa, de diálogo, de parcerias, e nós conseguimos, através disso, montar uma unidade em Capão Bonito, com 5 leitos para atender o Sudoeste Paulista, com 7 leitos em Itapetininga, também ajudando o Sudoeste Paulista. Em Tatuí, a prefeitura foi muito pronta, conseguiu também criar mais 5 leitos, e a prefeitura de São Roque conseguiu criar 10 leitos, Votorantim 10 leitos de UTI. Tudo isso vai ajudar, porque
porque se todas essas pessoas viessem para Sorocaba, nós já teríamos um colapso total do sistema. Então, todo esse esforço nas últimas semanas está nos protegendo nesse momento. Mas é muito importante, Oliveira Júnior, que a população faça também a sua parte e evite se contaminar. Deputado Vitor Lippe, foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui no RMS News, de olho no poder. Obrigado pelos esclarecimentos. Oportuno no momento em que a população está na expectativa de tentar entender, compreender o que está acontecendo, tanto no aspecto político quanto na linha de frente das chamadas tomadas de decisões por parte dos nossos governantes. A gente vê que, apesar de determinadas distorções que possam ter acontecido ou estar acontecendo na esfera federal, os nossos gestores aqui na base, os nossos deputados, a exemplo do senhor, o governo do Estado de São Paulo, os prefeitos, estão alinhados ali, sempre focados em dar a proteção que a sociedade precisa. Muito obrigado e continuamos de olho no poder. Um abraço, deputado. Obrigado, Oliveira Júnior. E agora, junto com a deputada Maria Lúcia, estamos lutando também para ter mais 30 leitos aqui na região, no novo hospital regional e no conjunto hospitalar, que nós deveremos ter esse benefício nas próximas semanas, com o apoio da DRS aqui, que também tem sido uma grande parceira. Muito obrigado mais uma vez. Vamos cada um fazer a nossa parte para que a gente passe esse período difícil e daqui a pouco, daqui a algumas semanas, a gente vai voltando à normalidade, se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado igualmente. Conversamos com o deputado Vitor Lippe, falando conosco, analisando esse cenário atual e automaticamente nos deixando muito bem informado sobre o que acontece em Brasília e das chamadas tomadas de decisão na região metropolitana de Sorocaba. rmsnews.com.br, o seu portal de notícias. De olho no poder, uma forma diferente de você ficar muito bem informado. RMS Podcast. Eleições 2020. Todas as informações das eleições municipais da região metropolitana de Sorocaba, que escolherá prefeitos e vereadores, você terá aqui no RMS Podcast, analisado pela nossa equipe de formadores independentes. Filiações, convenções para a escolha dos candidatos e os bastidores que só a nossa equipe tem. Entrevistas, debates e apuração. Eleições 2020. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. O valor gasto com a instalação do hospital de campanha na Arena Multiuso de Sorocaba consumiu dos cofres públicos pouco mais de R$50 mil até o momento, segundo informações prestadas pela Secretaria de Saúde da cidade, a comissão especial da Câmara dos Vereadores, que acompanha as ações de enfrentamento contra a Covid-19. Segundo o secretário municipal Ademir Watanabe, da Saúde, as informações de que o hospital já teria custado mais de R$3 milhões para a instalação das divisórias e intervenções estruturais são mentirosas, é o que diz nota da Prefeitura de Sorocaba. Formador de opinião do RMS News, de olho no poder, Alberto Cassoni. Alberto, se há informação, preste atenção, hein? Se há informação ou informações não verídicas sendo divulgadas dentro desta linha que coloca a Secretaria da Saúde, o secretário Ademir Watanabe nas redes sociais, essas informações têm que ser denunciadas, inclusive, à polícia, se é que se trata de fake news. Eu dei uma olhada, por exemplo, na rede social do vereador Rodrigo Manga, e ele postou um vasto material. Entre esse material que foi aí disponibilizado na sua rede social, existe um banner, inclusive você verifica nesse momento esse banner,
né, que diz o seguinte, com os dizeres, 6 milhões de reais para um hospital vazio e apenas 6 pessoas em tratamento na Santa Casa. Isso está no Facebook, na rede social do vereador Rodrigo Manga. E ele vem dando ênfase a essa questão, inclusive divulgando lives e contestando, ou seja, e reafirmando a sua fala. E ele faz isso e publica sem qualquer constrangimento. E, como eu disse, ainda faz lives sobre o tema. Não sou eu que vou dizer que o vereador está publicando fake news. Creio que cabe à prefeitura e o vereador prestar esclarecimentos. Inclusive, o próprio Ministério Público, aí sim, diante do que coloca o vereador, abrir um procedimento para verificar a verdade dos fatos. E, ao final, não se comprovando a veracidade dos fatos, que o responsável ou os responsáveis por divulgação de informações inverídicas que seja punido. Isto é uma linha de pensamento que consigo ver neste episódio, Alberto Cassoni. Olha só aí que está atrás aqui de mim, aqui, Alberto Cassoni. Sim, Vou dar uma olhada aqui, né? Eu começo. São 6 milhões, é isso? Daí minha cabeça pegou aqui. 6 milhões para um hospital de campanha vazio. E apenas 6 pessoas, deixa eu ver se eu viro para cá. Em tratamento na Santa Casa. Vou dar uma em tratamento na Santa Casa. Daí ele coloca, quero saber, deixa eu dar uma viradinha aqui, Alberto, deixa eu dar uma. Quero saber como. Eu estou me virando aqui. Como os hospitais de Sorocaba, e vou fiscalizar. E aí segue. Você. E aí, Alberto Cassoni? Né? Bem, Oliveira. Nesse quadro aí do. Sim, sim. Tá vendo? Como você disse, é função do vereador zelar pelas públicas, né? Em princípio, o vereador está fazendo isso. Agora, é óbvio que se houver uma informação, e se essa informação que ele está postando aí for correta, tem que haver uma denúncia. Você tem que partir para a denúncia. É que, na minha opinião, infelizmente, essa pandemia, no Brasil, ela tomou características políticas, né? E agora me parece que desde a era do surgimento do Intercept virou uma prática você querer minar aí a credibilidade das pessoas. Só que assim, o certo é fazer exatamente o que você disse, é haver a denúncia. E se não houver a denúncia, o Ministério Público tem que buscar a informação, porque se não houver, em princípio, isso é aquilo que a gente chama de fake news. Exato, e está estampado, é público, o vereador está colocando aí, né? A prefeitura diz que não, só gastei 50 mil. Aliás, na nota da prefeitura, secretário Ademir Watanabe está desatualizado. Acho que a última notícia que ele viu era 3 milhões. Agora o vereador já postou que são 6 milhões. A nota da prefeitura, no site da prefeitura, fala em 3 milhões. O vereador posta que são 6 milhões para o hospital de campanha vazia. Onde está o Ministério Público? É pergunta que fica no ar. Olha, a gente tem. Isso não é brincadeira, né? Precisa averiguar. Não. O vereador precisa ser chamado, o Ministério Público precisa chamar a prefeitura e essas contas serem colocadas na mesa e abrir, inclusive, um inquérito criminal para poder averiguar isso. Até porque, se for fake news, Alberto Cassoni, isso está causando um mal-estar na população. Né? Eu não serei irresponsável neste momento em dizer que não é o meu papel também, nem o seu, a gente averigua os fatos, ou seja, coloca os fatos, emite a nossa opinião, justamente na linha de ser provocador, né? Para mostrar que existe aí uma distorção que precisa ser averiguado. Não vou dizer que o vereador está
provocando fake news, disseminando fake news, e nem que a prefeitura não está com a verdade. Compete aí à justiça agora fiscalizar, e esse é o papel do Ministério Público. É isso que nós esperamos. Olha, Oliveira, eu imagino que o vereador ele tem que estar municiado para fazer isso, e ele está embarcando na onda das compras aí dos respiradores por valores vultuosos que nem chegaram a ser entregues, alguns não funcionam. Mas isso está sendo numa esfera, numa outra esfera. Na esfera municipal, nós estamos muito mais de olho. Nós temos os vários observatórios sociais, a transparência. Então, a nível de prefeitura, Oliveira, as denúncias têm que ser muito bem calçadas. Caso contrário, é fake news. Só que fake news é crime, né? Exatamente. E em sendo fake news, o responsável ou os responsáveis pela propagação têm que ser punidos. Então, a gente não pode simplesmente falar fake news, né, Alberto Cassoni? E deixar passar. Não. Se é fake news, que o responsável seja punido. Principalmente se ele for um agente público. Porque, em sendo agente público, ele tem o compromisso com a verdade. Né? E é isso que nós esperamos. Alguma conclusão, Alberto? Não, e eu espero que alguém, ou ele comprove, ou o Ministério Público tome uma atitude de solicitar a comprovação. Volto mais uma vez. Em momento algum, estou colocando, e o Alberto também, né? E eu tomo a liberdade de agora falar pelo Alberto nessa questão, que o vereador está colocando está provocando, disseminando fake news. O que nós estamos falando é que há uma distorção entre o que a prefeitura disse que gastou e o vereador está divulgando nas redes sociais. E isso tem que ser averiguado, para que a população esclarecido, para que a população conheça a verdade. Alberto Cassoni, foi um prazer imenso tê-lo conosco mais uma vez aqui na nossa bancada virtual de formadores de opinião independentes do rmsnews.com.br, onde o nosso internauta, Alberto Cassoni, agora, ele já nos acompanha direto no nosso portal, que gera todo o conteúdo, ou seja, entrando no nosso portal rmsnews.com.br, ele tem já toda a nossa programação, inclusive o nosso programa ao vivo neste momento, e também pelas redes sociais, Facebook, YouTube, e também tem os nossos podcasts no Spotify, no Google Podcast e tantos outros. Foi um prazer imenso. Até a próxima, Alberto Cassoni. Prazer é meu, eu que agradeço. E vamos em frente, Oliveira. E espero que tenhamos uma boa semana, né, Alberto? Que as coisas se encaminhem. Né? Que tenhamos com certeza vamos se encaminhar. Exato. Alberto Cassoni, gestor de marketing e inteligência empresarial, comigo nesta edição do RMS News de Olho no Poder, acompanhando, analisando os principais fatos de Sorocaba e de toda a região. E, como eu disse, você pode nos acompanhar, você pode acessar o nosso portal e acompanhar todo o conteúdo disponível com comentários exclusivos dos nossos formadores de opinião e as últimas notícias do dia a dia. rmsnews.com.br, o seu portal de notícias, uma forma diferente de você ficar bem informado. Acesse e compartilhe 24 horas com você. RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima edição.